já ouviu falar de um adolescente que usava computador e internet para salvar almas? Ele existiu. Ele é Carlo Acutis, um jovem italiano de 15 anos que faleceu, mas cujo legado vai atravessar o mundo inteiro. O primeiro santo milenial. Quer entender um pouquinho mais sobre este adolescente comum que se tornou um exemplo de santidade para o mundo inteiro? Então fica comigo porque eu vou te contar um pouquinho da história deste jovem. Carlo Acutis nasceu no dia 3 de maio de 1991 em Londres, mas ele cresceu em Milão. Os seus pais se chamam Andrea Acutis e Antônia Salzano. Desde muito pequeno ele se mostrou muito inteligente, curioso e uma fé impressionante para a idade que ele tinha. Ele estudava, adorava videogames e também adorava futebol, mas vivia tudo sempre com muita disciplina e também um senso de responsabilidade. Foi aos 7 anos de idade que ele começou a demonstrar ali uma devoção muito especial pela Eucaristia e começou a participar constantemente, diariamente da Santa Missa e mantinha um caderno onde ele registrava ali os seus pensamentos e reflexões espirituais. Um pequeno detalhe muito curioso é que ele colecionava imagens e hábitos de santos e milagres, algo que já demonstrava ali, aproximava ele daquilo que era o estudo em relação à santidade desde muito pequeno. Era como se ele já pressentisse que um dia compartilharia todas essas histórias. Mas Carlo Acutis, ele não era só uma pessoa que vivia de orações ou religiosa. Ele também tinha um senso de justiça e uma solidariedade incrível. Ele ajudava os amigos, participava de trabalhos voluntários e demonstrava sempre muita empatia com todos ao seu redor. Ele também gostava de ensinar e sempre explicava para os amigos, para os colegas, a importância da oração, da missa, da Eucaristia, mas de forma muito livre, sem os julgamentos que a gente vê hoje em dia aqui na internet. Mesmo sendo muito jovem, ele já mostrava aí um espírito muito missionário e o desejo de querer levar a fé a todas as pessoas, usando as ferramentas que tinha à disposição. São Paulo Apóstolo fazia muito isso. E o mundo digital seria sua grande aliada nesse trabalho missionário. Foi aos 15 anos que Carlo Acutis fez algo revolucionário para a época. Ele criou um site sobre os milagres eucarísticos que está no ar até hoje. Mas, pequeno detalhe, ele começou a criar esse site com 11 anos de idade. E ali ele catalogou todos os milagres de todo o mundo. Então, aqueles milagres eucarísticos. E ali você tem a explicação dos fatos, as datas, os locais de cada acontecimento que ele encontrou sobre os milagres eucarísticos. A sua pesquisa, ela foi muito espantosa, muito extensa. E ele dedicou muito tempo ali para colher muitos materiais sobre cada acontecimento. Inclusive, ele pedia para os seus pais para que levassem ele a determinados lugares para obter conteúdo para a sua extensa pesquisa. E assim ele conseguiu fotos, folhetos, informações e muitas coisas que ainda nem estavam disponíveis na internet naquela época. Aliás, o Gori, o Nicola Gori, que é o postulador aí das causas de beatificação e canonização de Carlo Acutis, ele desempenhou um papel essencial dentro da promoção da vida de Carlo Acutis junto à Santa Igreja, para todo esse processo de canonização. Ele tem uma frase que diz o seguinte sobre Carlo Acutis: ele era um gênio, porque mesmo não tendo completado os estudos especializados, ele era capaz de criar programas de computador melhor que muitos acadêmicos. E ele usava as mídias sociais com o objetivo de evangelização e promoção humana num período que não era usado como hoje em dia. Então, Carlo Acutis, ele entendeu aí que a internet já podia ser usada para evangelizar e que na época era um conceito avançadíssimo, principalmente por ele ser adolescente e numa época também em que tratar questões de religião e de fé não era nada comum nas redes sociais. Então o Carlo Acutis, ele inclusive dizia, abre aspas, quero que as pessoas conheçam a Deus de forma concreta, através de fatos e histórias reais. Então, enquanto muitos jovens naquela época passavam horas jogando videogame, o Carlo Acutis buscava salvar almas por meio de uma tela de um computador. Esse site criado por Carlo Acutis, ele é referência mundial até hoje para quem busca estudar sobre os milagres eucarísticos e todos esses assuntos em relação
a Eucaristia. Carlo Acutis, ele não parou só em produzir um site. Ele também idealizou uma exposição sobre esses milagres eucarísticos que ele fez essa pesquisa extensa. E detalhe, essa exposição ela percorreu muitos países no mundo inteiro, o que fez com que milhares de pessoas vissem a beleza do mistério da Eucaristia. Atualmente, essa mostra, essa exposição, ela está sendo exibida em 5 continentes, ou seja, em todos os 5 continentes. Mas apenas nos Estados Unidos ela foi apresentada em milhares de paróquias e 100 campos universitários. Quando a gente olha para a exposição, para o site, a gente nota que é como se Carlo Acutis dissesse: Deus está entre nós, você pode tocar nisso. O mais impressionante de tudo isso é que ele organizava tudo sozinho. Ele pesquisava cada detalhe da exposição e garantia de forma muito acessível, educativa e inspiradora sobre os milagres eucarísticos. Ou seja, um adolescente, um simples adolescente, fazendo algo que muitos adultos não conseguem fazer atualmente, ou tem grande dificuldade em unir a tecnologia, a fé, a organização de eventos para evangelizar. E ele não parou só nos milagres eucarísticos, não. Ele fez outras pesquisas. Uma dessas pesquisas eram aparições de Nossa Senhora. E ele tinha esse objetivo também de torná-la ainda mais conhecida no mundo inteiro e através do site. Ele tinha uma devoção muito especial por Nossa Senhora de Fátima e também Nossa Senhora em Lourdes. Então ele lia muito sobre as aparições, a vida dos santos relacionados a essas aparições, a ponto de deixar que o trecho dessas vidas entrassem, penetrassem na sua vida cotidiana, no seu coração, e transformasse aí a sua vida de um modo que ele passou a oferecer os seus sofrimentos a Jesus e rezar muito mais, a fim de, claro, abraçar o céu. Além de tudo isso, para ajudar na sua vida cotidiana, o Carlo Acutis, ele montou o que ele chamava aí de um kit de santidade. Abre aspas para Carlo Acutis: quero lhe revelar alguns dos meus segredos muito especiais que ajudarão você a chegar rapidamente à santidade. Não se esqueça que você também pode se tornar santo. Antes de qualquer coisa, você tem de querer isso de todo o coração. E se você ainda não o deseja, peça com consistência ao Senhor. Então esse kit de santidade tem 7 passos. Vamos a ele. Procurar ir à Santa Missa todos os dias e tomar a Sagrada Comunhão. 2. Se for possível, faça alguns momentos de adoração eucarística em frente ao sacrário, onde Jesus está realmente presente. Você verá como seu nível de santidade aumentará prodigiosamente. Número 3. Lembre-se de rezar o Santo Rosário todos os dias. 4. Leia todos os dias uma passagem da Sagrada Escritura. 5. Se puder, faça a confissão toda semana, mesmo dos pecados veniais. Tome frequentemente resoluções e ofereça sacrifícios ao Senhor e a Nossa Senhora para ajudar aos outros. E 7. Peça constantemente a ajuda do seu anjo da guarda, que deve se tornar o seu melhor amigo. Porém, Carlo Acutis foi acometido aí por uma doença. Tudo começou com sinais inofensivos: dores nos ossos, hematomas sem explicação e uma fadiga constante. No começo, Carlo Acutis e sua família pensou que não era nada demais, apenas um cansaço, uma fadiga, já que ele tinha tido muitos episódios de febre e também dor na garganta. A mãe sempre foi muito atenta e chamou o pediatra para analisar e examinar também Carlo Acutis. Mas ela não imaginava que seria algo tão sério. A preocupação da mãe de Carlo Acutis só aumentou quando o filho começou a piorar esses sintomas. Ele ficava cada vez mais fraco e sem forças para as atividades mais simples do dia a dia. Então essa piora ficou cada vez mais visível, até que em uma noite, enquanto rezava o terço, Antônia, sua mãe, ela ouviu uma voz sussurrando, abre aspas, Carlo está morrendo. Inicialmente, ela acreditou que era apenas um pensamento da sua cabeça, um pensamento ruim diante dos sinais que estava tendo. Mas tudo aquilo não podia ser ignorado, então eles decidiram consultar um antigo pediatra, que era um professor muito renomado e que orientou a levar o Carlo Acutis até um hospital especializado de câncer. Foi aí que em 2006 ele foi diagnosticado com leucemia fulminante. Óbvio que a notícia chegou como um golpe para a família. O Carlo sempre foi cheio de energia, cheio de vida, e estava diante de uma batalha muito grande e muito pesada, e ninguém poderia prever. A família ficou tomada por
uma dor muito grande, mas trouxe aí diante de toda essa dor uma força silenciosa muito grande e acabou unindo a família ainda mais na fé e na esperança. Porém, o Carlo Acutis, com um olhar firme, parecia já entender o que os outros ainda não entendiam ou que não podiam aceitar, né? Diante do diagnóstico, o Carlo Acutis aceitou aí toda a sua condição e lidou com a doença de uma forma impressionante, mesmo sendo tão jovem. Ele sempre dizia que a vida deveria ser vivida com devoção. Ele pedia para que a mãe rezasse o terço com ele e nos últimos dias pediu também para receber a unção do enfermo. Em meio ao sofrimento, dizia a mãe, abre aspas, fica tranquila, vou te enviar muitos sinais do céu. Carlo Acutis já demonstrava uma conformidade com a vontade de Deus, a entrega a Deus, sempre oferecia o seu sofrimento ao Senhor. Enquanto seu corpo se enfraquecia, a sua fé se tornava cada vez mais viva e mais forte. Ele não reclamava de jeito nenhum. Sua entrega foi total e foi um exemplo para todos ao seu redor, um testemunho de fé e confiança inabalável na vida eterna. O Carlo Acutis, devido a essa doença, ele sofreu com muitas dores. Foram dores intensas nos ossos, hemorragias e um inchaço nos braços e nas pernas. Então a gente pode entender aí que Carlo Acutis vivia uma morte, um sofrimento muito sangrenta, semelhante a Cristo. Então ele se entregou sempre lembrando aí daquilo que Cristo passou por nós na cruz. Ele entendia que o seu sofrimento não era por acaso. Nos últimos dias de sua vida, o Carlo Acutis, ele começou a sangrar intensamente devido às hemorragias. E ele enfrentou uma agonia muito imensa diante dessa situação. E aí cada dor e cada momento era uma intenção de Cristo em sua paixão. Então ele mesmo se ofereceu ali em sacrifício, assim como Jesus fez por nós. Diante do momento da sua passagem, ou seja, quando o Carlo Acutis faleceu, ele foi muito sereno apesar de toda a dor, todo o sofrimento. E antes de entrar em coma, suas últimas palavras para sua mãe foram simples e tranquilizadoras. Abre aspas para Carlo Acutis em seus últimos momentos de vida. Estou com um pouco de dor de cabeça, mas os relatos, da sua mãe, ela dizia que não tinha desespero ali. Apenas era uma paz profunda diante de toda aquela dor, porque ele já sabia que o seu momento estava chegando. Foi então que às 17 horas e 45 minutos do dia 11 de outubro de 2006, aos 15 anos de idade, exatamente no dia do seu santo, Carlo Acutis faleceu. Então ele entregou ali a sua alma a Deus. Muitas pessoas acreditam que essa coincidência da data com o seu santo e também do seu falecimento é a marca divina, uma presença ali de Deus mostrando sobre a sua vida e morte. E diante do seu silêncio, Carlo Acutis vivia o cumprimento da última missão que Deus lhe confiava: sofrer com coragem e partir com fé. Após a sua morte, a sua avó recebeu um sinal claro da sua presença, quando seus pais, Antônia e Andréa, correram para contar para ela que o coração de Carlo Acutis tinha parado. Ela disse que já sabia, abre aspas, vovó, já estou no céu, entre os anjos, estou muito feliz, não chores, estarei sempre ao seu lado. Ela disse que ouviu como se o Carlo Acutis estivesse dizendo, transmitindo essa paz indescritível. E durante o translado do corpo de Acutis do hospital para sua casa, algo inexplicável aconteceu. Várias pessoas que estiveram perto do quarto dele sentiram um perfume inexplicável de lírios. E esse aroma aí foi entendido como um sinal da sua santidade e a presença divina. Tocou profundamente aqueles que estiveram ao seu redor, oferecendo ali o conforto e a sensação de que de fato Carlo estava com Deus, como ele mesmo já havia anunciado. Durante o velório, foi marcado aí uma imensa comoção. Centenas de pessoas compareceram para prestar ali a sua homenagem, incluindo muitos que estavam afastados da igreja, ou até mesmo que eram ateus. Todos ali de alguma forma sentiram o poder do seu exemplo e também sentiram toda a sua fé, a sua coragem diante de tanto sofrimento e todo aquele testemunho. E mesmo tendo um curto período de tempo aqui, foi de grande valia para que Deus pudesse tocar e agir nas pessoas. A dor da perda, óbvio, foi muito profunda, mas a fé que a sua família tem permanece firme até os dias de hoje. A sua mãe, Antônia, demonstrou ali uma força admirável e inabalável. E em meio a essa dor, ela ofereceu o sofrimento de perder o filho a Deus com muita serenidade.
que tocava profundamente a todos também. Ela sabia que apesar de toda aquela dor, esse sacrifício fazia parte de um plano divino e com isso aceitava ali buscar o conforto, o seu coração na vontade de Deus e testemunhando ali uma confiança inabalável no amor eterno do nosso Senhor. O enterro de Carlo Acutis não foi apenas um adeus, mas foi um momento de entrega, de fé e também de muita esperança para todos que acompanhavam ele. Mesmo com a doença, ele prova que ele nunca perdeu a alegria e nem a fé. Continuava ali participando das atividades na igreja, estudando, cuidando dos seus projetos online. Em 2012, a causa de beatificação de Carlo Acutis foi aberta oficialmente pelo arcebispo de Assis. Deu início aí a investigação sobre sua vida, virtudes e os milagres atribuídos à sua fé, à sua intercessão. Em 2020, ele foi beatificado pelo Papa Francisco em Assis, tornando-se o Beato Carlo Acutis. O Papa Francisco definiu Carlo Acutis durante um Ângelus no domingo como Beato Milenial, aquele que era apaixonado pela Eucaristia. Só para lembrar que a beatificação ela é um passo fundamental dentro da Igreja Católica para reconhecer que a pessoa viveu uma vida heróica aqui na Terra. Ela pode ser venerada publicamente em certas regiões. Para que o beato seja canonizado, a Igreja precisa e exige a confirmação de um milagre atribuído à sua intercessão, ou seja, a oração desta pessoa. No caso de Carlo Acutis, uma criança no Brasil que sofria aí de uma doença rara e grave foi curada milagrosamente pela oração atribuída a ele. A cura foi investigada pelos médicos e também por especialistas e eles atestaram que não havia nenhuma explicação científica para a cura dessa criança. E esse evento aí foi um passo decisivo para a canonização ser autorizada pelo Papa. Então, após a confirmação do milagre, o Papa autorizou a sua canonização. Inicialmente, a sua canonização estava prevista aí no dia 27 de abril de 2025, no Jubileu dos Adolescentes. Mas com a morte do Papa Francisco, essas datas foram alteradas. No dia 7 de setembro de 2025, o Carlo Acutis está sendo canonizado, junto também com o Pier Giorgio Frassati. Logo a gente pode fazer um vídeo aqui também. Com isso, o Carlo Acutis se tornou o primeiro santo, como dizia o Papa Francisco, santo milenial. Porque é o primeiro santo aí nascido em 1990, né, nessa década aí, reconhecido oficialmente pela Igreja, o que mostra que a santidade também é possível para os jovens do nosso tempo. Então, a canonização aí de Carlo Acutis, ele não é só um título, ele também é um sinal de fé, de juventude, de que a tecnologia pode andar juntas. E ele inspira até hoje adolescentes, adultos, a viverem a santidade dia a dia com criatividade, organização, dedicação e, óbvio, amor a Deus. Talvez eu nem precise dizer que eu admiro muito a vida de Carlo Acutis, apesar de o conhecer há pouco tempo, por ele trabalhar com evangelização na internet, que é uma coisa que a gente luta aqui desde 2013, mas Carlo Acutis já fazia muito tempo. Além de tudo isso, é um grande devoto, né? Ele era um grande devoto da Eucaristia e de Nossa Senhora de Fátima, tudo a ver. Então toda essa história de Carlo Acutis muito me fez me aproximar daquilo que é a missão de Deus na minha vida e, óbvio, também trazer inúmeras reflexões e aí ações também para a nossa vida. E nem preciso dizer, quando eu vi o site dele falando sobre milagres eucarísticos, eu fiquei sem noção, porque diante de algo na época que não tinha ferramentas como nós temos hoje, é admirável um jovem ter feito aquilo que ele fez por meio da internet, principalmente hoje em dia que essa tecnologia é tão deturpada por jovens, adolescentes e também adultos. Então ele é um grande exemplo de evangelização na internet. Então sim, eu acredito na vida deste São Carlo Acutis, esse jovem aí, e que ele tem muito a nos ensinar. Então só lembrando que os santos na Igreja Católica, quando as pessoas são reconhecidas santas, é porque a gente acredita que ela já está no céu e que ela teve uma vida muito heróica, vivendo a vontade de Deus, o amor de Deus aqui nessa terra. Então sim, a vida dele vale muito a pena ser lida, ser refletida e ser conhecida, além dos seus feitos. Então depois que acabar esse vídeo aqui, acessa lá o site dos Milagres Eucarísticos, porque vale muito a pena acompanhar. Então o Carlo Acutis, ele é uma inspiração para todos nós, principalmente para esse canal aqui, para essa pessoa que vos fala, porque ele é um jovem que morreu cedo, ou seja, ele teria a minha idade, exatamente a minha idade, que ele nasceu no mesmo ano que eu, mas nasceu aí no mês de
de Nossa Senhora de Fátima, né, em maio. Mas o legado dele continua vivo até hoje na internet. Literalmente vivo, porque a gente consegue acessar o site dele ali, um site criado por ele. Além de estar muito vivo no coração das pessoas, na fé de outras tantas pessoas. Mas agora eu quero saber de você. Qual parte da história de Carlo Acutis mais te impressionou? Você já conhecia esse santo ou não? O que mais tocou seu coração? Comenta aqui e me diz também se você gostou desse vídeo. Como? Deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e também ativa o seu sininho para você não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí, que estão muito inspirados em Carlo Acutis, em São Carlo Acutis. Então é isso, até a próxima história. Tchau!